Nada como trazer pessoas com trajetórias inspiradoras aqui nesse podcast, né? E hoje a nossa convidada é mais do que especial. Sim, diretamente de São Paulo. Nosso estúdio tá um pouquinho diferente hoje, né? A gente vai receber aqui a Flávia Navas. Ela é gerente sênior de digital na CIA. Então pega o seu café e vem para essa conversa. O Icon Café é o podcast da Y2V Digital, onde trazemos convidados incríveis para um bate-papo descontraído sobre o dia a dia e os desafios de quem vive e-commerce e omnichannel na prática. Então vamos apresentar a nossa convidada de hoje, Jess? Bora lá, então. Então hoje a gente está aqui com a Flávia Navas. Ela é gerente sênior de digital na CIA. Mas antes ela teve passagem em grandes marcas digitais como Privalha, Farfetch, Netshoes, permeando entre áreas como vendas, marketplace, growth, e-commerce, enfim, uma super experiência aí. E ela é uma grande entusiasta do empoderamento feminino, uma super executiva e mãe de duas, né? Bem-vinda, Flávia! Meninas, muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer Espero demais. contribuir super aí para o podcast de vocês e que a gente troque ótimas dicas aqui hoje. Vamos lá. Muito bom! Obrigada pela tua vinda. A gente sempre começa o podcast com o convidado contando um pouco da trajetória dele de forma resumida, porque a gente sabe que isso também inspira as pessoas que estão ouvindo, né? Ninguém chega num cargo de head, numa super empresa como a C&A do dia pra noite. Então, divide com a gente um pouco como foi, assim, o teu caminho até aqui. Bom, vamos lá. Não vou falar meu currículo todo, né? Mas eu acredito que quando a gente é apaixonado pelo que a gente faz, é quando a roda começa a girar. E energia boa traz energia boa. E eu Com sempre certeza. fui apaixonada por moda. Aprendi a costurar com a minha avó. Sempre gostei de trocar roupinha em boneca. Pegava as minhas roupas, recortava as roupas que eu não queria mais para fazer roupa para boneca. Fazia desfile em cima de livro. E sempre fui apaixonada por esse universo da moda. E desde pequena eu tive a certeza de que eu queria trabalhar com isso. O mundo online veio depois, né? E hoje eu brinco que eu sou tão apaixonada pelo mundo do e-commerce como eu sou apaixonada por moda. Conseguir juntar essas duas paixões é o que me motiva no dia a dia. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com outros mercados. Uma vez me ofereceram uma super vaga numa empresa de pneus. Eu falei, gente, eu não vou ser Não feliz. é minha cara, Não vou ser feliz, não vai dar. Meu pai trabalhou a vida inteira na indústria farmacêutica. Hoje ele tem a empresa dele. Ele fala, você não quer vir trabalhar comigo? Eu falei, pai, nada a ver. Então eu acho que você encontrar, e não precisa ser um ramo específico, mas alguma coisa que te motive, que faz você acordar todo dia, né? E falar, isso vai alimentar minha alma de alguma maneira, é onde a gente se doa, e aí a hora que a gente se doa, né, as coisas boas vêm e a gente começa a crescer. Eu falo muito pro meu time que eu passo mais tempo da minha vida no trabalho do que com as minhas filhas, que é o maior amor da minha vida. Então, se não for legal, se não for uma troca prazerosa, se não for uma coisa que constrói, né, começa a não fazer sentido. Perfeito. E em todas as minhas passagens, eu falo, eu fui muito feliz e acordava querendo ir trabalhar, né, e vendo essa roda girar, porque quando você doa tudo que você tem, isso é reconhecido, né? E você é admirado, você inspira pessoas. E, no fim, é sobre pessoas, não é só sobre empresas. E eu acredito que esse é o grande segredo, assim, pra gente ter uma carreira de sucesso. A vida precisa ser de sucesso, né? Sim. Não é só sobre a carreira. Não tem como... Perfeito. Essa balança não pode ficar muito desequilibrada, né? Se a gente não estiver feliz, a gente não consegue... Não tem o que doar, né? Exatamente, com certeza. Acho que as novas gerações têm uma ansiedade, né, Flávia, de eu preciso chegar nesse cargo. E parece que quando você chega, você não tá preenchido, porque você sempre tá buscando algo, né, olhando muito pra frente. Eu acredito muito nisso também, né, de aproveitar muito bem a jornada. E acho que toda a tua trajetória de crescimento vem muito disso, porque se você tá feliz, se tá se doando, o crescimento ele vem como consequência, né, e não como só um grande objetivo. Então, acho que essa é uma super lição aí pra galera mais nova, especialmente, né, de aproveitar mais a jornada. E ter clareza do que quer naquele momento, né? Acho que tem momentos que
a gente quer cargo, tem momentos que a gente quer dinheiro, Uhum. tem momentos que a gente quer uma liderança inspiradora para aprender, e ter isso no currículo. E ter a clareza do que quer, dá a clareza de para onde você, né, tem que ir e o que você tem que fazer para chegar lá. Então, para mim sempre foi sobre isso, assim, o que eu preciso nesse momento, não só no trabalho, mas na minha vida. E aí fica muito mais fácil você desenhar os caminhos. Parece um papo de coach, né? Mas é como muito é verdadeiro. importante, é super importante. A gente fala isso nas nossas mentorias também com outros empreendedores e com outras pessoas que estão se desenvolvendo como gestor de e-commerce. O próximo passo da tua carreira tem que estar muito ligado ao próximo passo da tua vida, né? Às vezes, putz, tô super querendo ter filhos e tal, talvez não é hora de dar uma super aceleração agora, né? Espera um pouquinho, acelera depois, ou um pouco mais antes, né? Sim. Pra conseguir casar as coisas, tem que estar muito alinhado. Acho que foi perfeita a tua colocação. E Flávia, estamos chegando aí no momento mais aquecido do e-commerce, né? Então assim, Até difícil estar aqui, São né? os tambores. Estamos gravando em pleno novembro, gente. Pleno novembro. Ousadas. Por isso, Esse- na hora do almoço, né? A gente vai encaixando como dá, né, Flávia? Mas enfim, estamos aí chegando na Black Friday de 2024, uma das datas mais importantes no mundo do e-commerce. E assim, tá cada vez mais desafiador, né? De trazer crescimento ano a ano. A gente vê cada vez mais uma Black Friday mais antecipada, né? Todo mundo antecipando até para outubro, não é mesmo? E aquele velho desafio é crescer receita versus ano passado, é melhorar a margem ao mesmo tempo, ter descontos agressivos, atrativos, produto, enfim. O que você tem sentido um pouco do mercado, né? Estaremos bem no meio da Black, mas o que você tem visto assim do mercado, os principais desafios, enfim? Bom, quando a gente fala de Black Friday, eu sempre começo pelo planejamento dela, né? Eu vejo que o mercado, ele tá mais maduro para fazer Black Friday. Verdade. Então, antigamente, todo mundo falava, nossa, Black Friday, quando chegar no Uhum. momento que todo mundo começar a falar disso, a gente pega o estoque velho, faz uma super promoção e Vai dar acaba. certo. E vai dar certo, Uhum. né? E deu certo por muito tempo, né? Hoje em dia, para uma Black Friday ela dar certo, as empresas precisam começar a planejar ela assim que ela acaba. Então, acabou a Black Friday. Já pega Já as tem lições começando. aprendidas e... Exatamente. Porque se você não Corrigir tem rota que para estar ano que vem. fresco na cabeça, Uhum. né? É verdade. Quando você chega na outra Black Friday, fala, o que deu certo, o que deu errado na passada? Já não dá mais tempo de corrigir rota, Não né? dá mais Muitas tempo. vezes. Então, eu converso muito com o meu time, assim, ó. Começou a planejar a Black desse ano, né? Já começa isso aqui tá tarde demais pra eu falar disso. Já bota na SWOT, mesmo que a Black nem tenha Uhum. começado. Aham. Porque no ano que vem você começa a fazer antes, você já tem isso anotado. Uhum. Então, eu acredito que o planejamento, ele tá começando antes, ele precisa começar antes, e as empresas estão entendendo que a gente faz um mês e uma semana em novembro. Se essa semana não acontecer, se esse mês não acontecer, Não tem o resultado do ano, nada né? paga isso. É. Né? O Natal, principalmente no online, não paga uma Black Uhum. Friday. No varejo físico ele pode até pagar, mas no online ele não paga. Então, o planejamento, ele tá começando a acontecer cada vez antes. Eu tenho visto muitas empresas pequenas começarem a falar disso antes e entender que não é só sobre desova de estoque também, né? Então, eu acho que esse planejamento, ele precisa vir tanto estrategicamente de o que você vai vender para quem e como que produto que você vai vender. Uhum. Não é mais tão simples você fazer uma Black com o estoque que sobrou. Primeiro, se ele sobrou, não era tão bom assim, né? Então tem Aham. coisa que nem de graça ninguém quer, né? Aham. Além disso, tem a questão eu brinco que as pessoas têm que fazer um inventário antes. Porque tem a questão do produto que você acha que tem e tá sobrando, Às ele vezes não tá ali. às vezes não tá ali. Ou não está em condições, né? Ficou Exato. muito parado no Pode estar estoque. sujo, pode estar Uhum. rasgado, pode estar desaparecido, né, dentro do Uhum. estoque. Então, eu falo, é sempre bom aquele inventáriozinho básico, contável, o que tem, o que não tem, para entender se realmente é aquilo ali que vai fazer uma venda de Black Friday. E esse produto, um produto com uma grade furada, um produto, né, que não necessariamente tem uma profundidade de estoque relevante, às vezes a gente acha que ele vai
viralizar e ele vai vender e ele vai esgotar e vai fazer aquela venda. Só que pode ser que você gaste um caminhão de dinheiro, de tráfego num produto que não vai converter, Sim. né? Nem todo mundo veste 36 ou 44. Se não tiver o tamanho 38, 40 ali, a calça pode ser a melhor do mundo com o melhor preço, que não vai gerar volume, né? Não gera volume. Então, gastar um caminhão de tráfego pensando em desovar um produto com uma margem não tão interessante, pode não levar ao crescimento que você deveria. Então, isso funcionou por muito tempo. O que eu tenho visto são as empresas pensando em produtos para Black Friday, pensando em volumes, em coisas exclusivas, né? Porque tem o outro lado da moeda. Então, se você não vai desovar esse velho que furou, que, né, por algum motivo você não conseguiu vender até agora, você vai vender o quê? O novo? O filézinho que acabou de chegar? Também não. A camiseta branca que todo mundo já compra. As básicas que todo mundo já compra ela com preço cheio. Então, o que é o meio termo dessas duas coisas e como fazer uma Black Friday que tenha um preço atraente, mas que você não jogue tráfego no lixo. Tem uma atratividade de produto, né? Exato. E que tenha margem, né? E que tenha margem, exatamente. Porque ninguém quer crescer só venda, todo mundo também quer crescer margem. Então, eu acredito que as empresas estão se planejando antes, elas estão se organizando com a proposta comercial, com a proposta de produto para esse cliente, entendendo o que vende e construindo esse estoque para Black Friday. O paralelo com os outlets, principalmente americanos, né? Sobra aquilo tudo, gente? Não sobra, óbvio que, né? As pessoas compram para aquelas lojas com um preço muito mais atraente, já naquela proposta de outlet. Então, eu acho que a Black Friday, principalmente aqui no Brasil, ela tá começando a entrar nesse ritmo de pensar em produtos diferentes. E fica muito na lembrança, né, do consumidor. Nossa, a Black da C&A tava incrível. Porque é isso, se você faz alguma coisa muito furada, tu fala assim, nunca tem nada legal. Então, como é importante esse sortimento, inclusive como você falou, né, os outlets dos Estados Unidos são assim. Já vejo muitas operações também produzindo estoque, né, pensando já na Black por aquisição de tráfego, para fazer o volume de receita, porque é um pico, né, tem que ser aproveitado mesmo. E acho que esse desafio de receita que a gente tá falando Black Friday é muito específico, porque ainda é no último tri, né? Então, realmente nada busca, mas os desafios ano a ano, eles também estão cada vez maiores, né? No varejo brasileiro, principalmente quando a gente fala de empresas gigantes, como é o caso da C&A. E, pelo menos nas consultorias, a gente sempre se depara com essa situação, né? A empresa foi lá, cresceu 20% sobre o ano passado, e o desafio para o próximo ano é crescer mais 20%. E esses 20, esse degrau, ele fica cada vez mais forte quando tu já tem, né, uma fatia do mercado importante, já tá ali bem estabelecido, né? Tu tem uma carreira já passado pro growth e ainda olhando muito para isso. Como que faz, assim, no dia a dia, pro urgente não ficar brigando com o importante? Porque a receita do mês tem que acontecer, mas a do mês seguinte também, a da Black também, né? Como divide a atenção do time entre todos esses movimentos para não perder o olho do amanhã? Sim. Eu brinco que é a história do incêndio, né? Se a gente sempre tá apagando incêndio, a gente nunca vai conseguir prevenir ele. Então, eu sou a louca do planejamento, né? A louca da agenda. E tudo tá na agenda. Quem vai buscar a criança na escola, que horas a babá chega, o médico, tá tudo ali. E eu acredito que você tem que construir a rotina e garantir que ela aconteça para prevenir o incêndio. Então, se a gente não se dedica e não tem o compromisso de 1 hora por semana que seja falado a longo prazo, aquela 1 hora ela vai ser substituída por uma daily para resolver a venda do dia. Que no fim a gente tem que fazer a venda todo dia. E venda engole, venda consome, venda se a categoria X tá fazendo a venda, a outra não tá. O todo tá fazendo, mas o canal não tá. Então, assim, sempre tem algum incêndio para apagar. Então, eu acredito que a disciplina de manter essa rotina, né, para olhar para o longo prazo, para falar do longo prazo, é essencial. E muitas vezes, no nosso dia a dia, essa é a primeira agenda a cair. Se você tiver que cancelar alguma da semana... É essa que vai, né? É essa que vai. Então, ela estar marcada já é um bom começo. As pessoas se organizarem para falar dela é um bom começo. E a disciplina de tentar cumprir, né?
voltando até pro assunto de Black Friday, quando eu falo que quando acaba uma, a gente já começa a planejar outra, a agenda já tem que acontecer. Então, assim, acabou, já temos que começar a Squad de Black. Sim. Janeirão, a Squad de Black já tá rolando. Se a gente não tiver nada pra falar, que seja tomar um café e ver as fotos da Black passada. Fazer né? um super brainstorm. Mas manter a agenda. Porque Mas temos que manter sem a a pressão da data também, tudo funciona melhor, né? Parece que a gente Flui ventila mais ideias, a gente consegue enxergar. Acho que é a mesma questão da meta, né? Quando tu tá batendo a meta, tu sempre consegue enxergar outras coisas possíveis de fazer. E às vezes, na pressão de não estar alcançando a meta, Você faz coisas. a gente bloqueia, né? De 90% para 100% é muito longe. Agora, do 100 para 120 é muito mais tranquilo, porque o 100 tá garantido. Uhum. Né? Aquele -2, -3, -5, aquilo ali sufoca. É Né? Agora, quando você bate 100%, você fala, opa, agora vamos pensar no 110 de um jeito muito mais tranquilo. Então, tem total razão. Tem que garantir esse brainstorm de qualidade sem a pressão do novembrão chegou, né? E falando em novembro, estamos o quê? Um pé de dezembro, né? Que aí vem a outra data sazonal, que é o Natal. Queira ou não, né? Vocês têm uma operação também que tem varejo físico e online. Queira ou não, o Natal no online, ele é mais curto, né? Em função das entregas e até do próprio consumidor, que deixa muita coisa para a última hora, ele já fica mais receoso, né? De comprar online. Mas o que você pode dar aí de dicas para a gente conseguir explorar ainda mais o Natal, né, nos e-commerces, enfim, em termos de entrega, estratégias, pra galera já, assim, pelo menos pensar para ano que vem ou até ver o que dá tempo, né, de fazer esse ano ainda. Bom, vamos lá. Tem um pedaço logístico que eu acho que é o mais importante de todos. Essa é uma data que a logística não pode furar. Não dá pra errar, Não né? Não dá pra errar. Quando você compra, óbvio que a ideia não é errar nunca, né? Mas se você compra uma promoção numa Black Friday, não necessariamente você tá comprando uma coisa que você quer usar numa data específica. Não é urgente. É pela oportunidade, né? Agora, imagina o presente da sua avó, né? A minha avó mora no Rio de Janeiro. Imagina, ela vem aqui até São Paulo, não anda direito, tem um problema no joelho. Pra isso tudo chegar com o presente dela, não tá aqui? Não dá. Ela vai voltar, ela vai embora. Eu não vou conseguir ir lá levar pra ela. Né? A roupa que você resolveu colocar na mala pra uma viagem, ela não chegar na data certa. Então, eu acredito numa estratégia de Natal que olhe não só pra venda em si, mas pro que você vai entregar depois que você vender. Porque você tá mexendo com a emoção, é um momento de emoção, é um momento que as pessoas querem investir numa roupa diferente, nem que seja pra ficar na sala de casa, né? Mas quem não usa vermelho, Natal verde, tem esse dourado? marco, né? Tem. Não dá pra furar com esse cliente, né? É um cliente que espera o ano todo pra comprar, espera o ano todo pra presentear alguém, que se programa pra isso. Ter uma experiência após compra ruim, esse cara vai ficar o ano inteiro lembrando de você. E até o Natal do ano que vem, ele vai falar, putz, no ano passado eu comprei, não chegou a roupa e vai falar pra todo mundo, esse né? ano, de jeito nenhum. Então eu acredito que assim, as pessoas já querem comprar. É um momento que as pessoas mais querem comprar no ano. Acho que até mais do que na Black Friday. Como é que você não encanta esse cliente? É um momento para encantar. Eu brinco que as empresas que conseguirem investir, inclusive numa logística extra, né? Para São Paulo, contrata um motoboy extra, entrega em horas na casa do cliente. Imagina, né, a pessoa esperar receber em 2 dias e receber em 2 horas. Então, acho que é um momento de surpreender. Tá todo mundo mais sensível, tá todo mundo querendo gastar, né? Comunicar e surpreender é a cereja do bolo. Perfeito. Estamos falando de Natal, né? Dessas pessoas querendo gastar, e acho que tem esse desafio sempre para todo varejo, né? Mas muito no online, que é o CAC, que é o custo de aquisição de clientes. E assim como disputar a carteira do cliente, está cada vez mais difícil conseguir conquistar clientes com um CAC menor. Tem alguma sugestão, alguma estratégia que vocês usam, que tu já usou na tua carreira, para conseguir ter esses clientes com menor CAC ou, né, aumentando o lifetime value dele durante a passagem pela empresa? Eu acredito que as estratégias elas são muito diferentes para cada tipo de cliente. Quando você coloca todo mundo num bolo só, começa o CAC subiu, ou diminuiu, e no fim você tá falando de muita gente. Todo evento, seja ele Natal, Black Friday, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, né? O varejo vive de muitos eventos.
todos esses eventos, a estratégia de clientes, não só de produto, não só de logística, como a gente já falou aqui, mas a estratégia de cliente, ela tem que estar muito bem definida. O que você faz para trazer um cliente novo não é a mesma coisa que você deveria fazer para pegar um cliente que tá quase na churn, que faz quase um ano que não compra contigo, ou um cliente que é super VIP e compra sempre. Então, o entendimento, conseguir analisar, né, e definir muito bem o que você vai fazer para cada cliente é o que vai trazer a melhor otimização de CAC ever, né? Eu acredito que para um cliente recorrente, se você der a mesma promoção do que para um cliente novo, eu como cliente novo fico da vida, né? Eu falo, pô, sério que depois que eu virar cliente, eu não vou ter mais esse benefício? Não tem nada pra mim. É meio contraintuitivo, né? 10% na primeira compra. Pô, mas depois, se eu comprar todo mês, eu não vou ter esses 10%? Tem uma marca de desodorante super bacana, orgânica, que eu uso, que eles não dão desconto na primeira compra. E eles falam, ó, a gente não vai te dar desconto na primeira compra, mas pode ter certeza que depois que você virar nosso cliente, você vai ter acesso a promoções exclusivas pra você. Eu fiquei super curiosa, eu falei... Faz muito sentido. Mas é isso, mas eu sou recorrência, fiel. né? É um produto de recorrência. Exato, eu sou fiel, eu preciso ter alguma coisa diferente. Então, eu tenho visto a maioria das empresas começarem a falar de CAC, de LTV, mas de uma maneira muito generalizada, né? E não necessariamente falar de cada tipo de cliente, o que fazer para cada tipo de cliente. Então, as empresas têm olhado número pelo número. Ah, meu CAC diminuiu, legal, ó, que bom, tô feliz da vida. Tá bom, mas e aí? Esses clientes estão felizes? Eles vão voltar? Estão recomprando? É a mesma conta do ROI, né? Ou do ROAS. Às vezes a gente se pega olhando para isso. Ah, mas o ROAS caiu. Sim, mas antes tu estava trabalhando absolutamente a mesma base durante muito tempo, e aí, claro, fica mais fácil, né, ter um ROI bom quando as pessoas já estão no fundo do funil, mas deixa de entrar clientes novos. Então, tá super batendo uma métrica, mas não tá olhando para o volume de clientes novos que não estão entrando. É bem ambíguo, né? Dá pra, se a meta for uma apenas estabelecida... Como trabalhar com canais novos desse jeito? Aí você não testa um canal Nunca, novo? Né? Tanto canal novo aparecendo por aí, como é que você vai otimizar e testar os canais novos? Tem uma brincadeira que eu faço, será que as pessoas realmente acreditam que, principalmente durante uma Black Friday, tem a TV por R$1? Foi um erro do estagiário? Ou isso é um tráfego sendo comprado, né? A viralização de um negócio desse, um e-commerce grande, chega e fala, ó, essa Black Friday me falaram que vai ter televisão por R$100 em tal lugar. Imagina quanto que não vai... estratégia, né? Compra um estoquezinho, deixa destinado para aquilo, limita um por cada um. Imagina o AUE que não vai ser aquilo, né? Exato. Mais barato do que pagar esse tráfego todo, muito né? mais barato. Então, não que seja uma super estratégia, mas eu acredito em coisas diferentes, né? Ficar gastando com os mesmos canais de sempre, olhando para uma otimização de ROAS, né? E tentando trazer cliente novo, que depois você não vai dar nada para esse cliente. É só aquele benefício inicial para fazer a primeira compra e você não cuida dele no longo prazo, não tem CAC que aguente. Não tem CAC que pague a conta de tudo. Então fica a dica. Faça uma análise de churn, né? E uma análise muito boa também de canais para entendimento desses clientes, né? Esses clientes que vieram na Black, a Jess sempre usa o exemplo do vinho, né? Que safra foi essa? Esses clientes que vêm na Black compram depois outras vezes ou não? Isso também vai dizer o quanto tu vai investir em tráfego para trazer essas pessoas ou não, né? Não adianta. E-commerce está muito relacionado com dados, né? Tem que estar totalmente conectado. Tem que pensar na jornada completa, né? Não um indicador por si só. E falando agora um pouquinho de tecnologia, futuro que não sei se é futuro, porque já tá acontecendo, né, Flá? O que você tem visto de conversational commerce, né? Uso de inteligência artificial. Você acha que tá maduro, né? O povo já tá testando coisas, tá virando venda, ainda tá muito longe. O que você tem sentido, né, desse tema no mercado? Jess, isso tá me irritando tanto, mas tanto. Eu passei por uma experiência essa semana, inclusive eu nem terminei de resolver ainda, porque o chatbot não conseguiu resolver o meu problema. Eu também me irrito um pouco, gente. A gente tenta evoluir, mas... Ó, assim, é o futuro, é fato. A gente tem que investir nisso. Mas eu vejo as empresas com tão poucos dados. Eu li uma reportagem que 64% das empresas brasileiras
não tem dados suficiente para evoluir com inteligência artificial. Mas Tem é que dar um verdade. passo primeiro antes de ir, né? Para o segundo. E assim, eu tô falando da minha experiência essa semana com uma empresa grande, tá? Empresa do meu carro, precisei marcar a revisão. Fui lá, mandei uma mensagem, aí pergunto o nome, o CPF, o endereço, a concessionária. Aí, assim, 50 mil perguntas. E ninguém faz só uma coisa durante o dia. Você tá falando, né, lá no Poxa, chatbot. você podia falar só o CPF, ele puxar o resto, Exatamente, né? já sou cliente, como é que não tem meus dados? Verdade. Aí você preenche tudo e vai, sei lá, entrar numa reunião, responder um e-mail, fazer alguma outra coisa. Aí expira. Aí expira. É muito irritante. Cara, sério? Você acha que eu tô exclusiva pra falar com você? Ou então, quando tu volta, a pessoa que te atende, a primeira coisa que ela faz é perguntar teu CPF. Sim. Tu já Aí você acabou fala, de mas eu preencher. já te falei, tá aqui no histórico, não é possível. Não, e eu fiquei, assim, numa irritação, porque eu falei, gente, como é que eu tenho que responder em 3 minutos, senão expira essa conversa, né? Eu tenho outras coisas pra fazer. Bom, aí comecei tudo de novo. Aí a opção que eu queria, que era de agendar a revisão e tudo mais, deu algum problema lá, não acharam, aí você manda, não vai, não volta. Bom, vou passar para um atendente. Falei, eu tô aqui o dia inteiro falando com o Pra robô. agora, Você passar pro atendente. Aí passou pro atendente, me perguntou tudo de novo. Eu falei, vocês não estão preenchendo alguma coisa aí? Não é possível. Então, eu acredito que isso vai resolver muitos problemas. Mas as empresas precisam aprender a estruturar. Isso tem que estar conectado com tudo por trás. Senão, é o ter por ter. E aí, o ter por ter mais irrita do que ajuda. No fim, a gente não quer conversar com ninguém. A gente quer resolver o problema. Né? É verdade. Então, não importa pra mim se é um robô, uma pessoa, né? O que importa é resolver o meu problema. Eu falei recentemente num outro podcast que eu gravei. As pessoas, hoje em dia, têm mais dinheiro do que tempo. Né? Então, não é sobre o ter o dinheiro pra comprar, pra finalizar uma transação. A gente monta um monte de carrinho que a gente não tem tempo de finalizar. Aí eu tenho carrinho montado em tudo que é lugar. Então, quem vai ganhar esse jogo, quem vai ganhar o pedacinho da nossa carteira, é quem resolver os nossos problemas, é quem Ser fizer a mais gente fluido, economizar né? o tempo. Perfeito. Então, o que eu tenho visto muito é muita gente tentando fazer, mas pouca gente fazendo com excelência. É isso, né? No fim do dia, tem que ser mais rápido, né? Do que o próprio ser humano. Enfim, também acho que tem muito caminho ainda para percorrer e acho que tem muita inteligência artificial em termos de curadoria, ou até o que você falou, rapidez de resposta, né? Mas não adianta ele ser rápido de responder, mas aí depois você responde e depois ele não... Igual não resolve, porque queira ou não, gente, o WhatsApp ele é mais assíncrono, né? A gente tem que respeitar o tempo muito mais do consumidor. No fim, ele vai responder, sei lá, 10 da noite e tem que ter ali essa resposta, e não ficar esperando todo o tempo, porque no fim do dia foi pior do que você fazer uma ligação e tentar resolver por telefone com alguém, As né? empresas estão tão preocupadas com seus próprios KPIs, então ela vai lá Ela e fala, tempo rápido de... Tempo médio de resposta, É tá isso. ótimo, mas e o resto, É né? isso. Mas fala, resolveu? Não resolveu. Não estão preocupadas em resolver, estão preocupadas com os KPIs do passado usando as inteligências novas. É isso. Exatamente. É isso aí. E a gente sempre gosta, só mudando um pouquinho de assunto, né? Vamos deixar tudo mais leve, porque a gente começa a falar desses indicadores todos, chega a dar uma agonia, né? Falando de coisa boa, né? Vamos falar dessa vida também, de Flá como mãe, né? Como pessoa que tem uma vida pessoal estruturada por trás disso aqui, né? Que é levantar, ir pro trabalho. Como que tu consegue organizar essas coisas todas? E o que tu fala também para tantas mulheres que estão aí nos ouvindo, que acho que a gente... Somos de uma geração que muitas mulheres abdicaram disso, né? Pensaram, putz, não vou ter filhos, eu quero crescer, eu quero um cargo de diretora, eu quero um cargo de CEO, e eu não posso parar, né? Nem um minuto para investir em mim ou na minha família. Eu quero realmente tomar essa decisão de seguir apenas pela profissão, e tá tudo certo. Acho que é importante, como a gente falou no começo, né? Cada um saber o que quer e ter essa consciência, porque aí tudo fica leve, né? O ter, não ter, tudo é leve. Mas qual a tua dica? Como que tu te organiza para estar aí com um big time de digital e ao mesmo tempo sendo mãe? Bom, a primeira coisa que eu falo é, eu não consigo. Ninguém Eu ia falar, consegue, como né? é que dá conta? Como você consegue? dá No conta. caso, não dou, né? Algum pratinho cai todo dia, mas tá tudo bem. No outro dia eu pego esse e derrubo o outro. Eu super concordo com o que você falou. Então, é isso. A gente precisa saber o que a gente quer naquele momento. E aquele momento pode ser o dia, a semana, o mês, o ano, né? A fase da vida. E ter a consciência de que você não vai dar conta de tudo
já é meio caminho andado, Uhum. né? E além disso tudo, não é só o mãe e o trabalho, né? Tem uma pessoa aqui, Sim. tem a unha, luzes, o botox. Alguma coisa não vai estar pronta. Academia, a casa, Academia, a dieta. O família. mercado, né? Vai ter um dia que acabou o arroz. E agora? Eu tento facilitar a minha vida e todas as tecnologias que a gente vai conhecendo por aí vão ajudando nisso, né? Até inteligência artificial pra você mandar numa reunião pra você que não necessariamente você precisa estar presente. Uhum. Já estamos usando. Olha Então, aí, ó, olha. que a Mariana eu não vou conseguir participar, depois me manda um resumo. E Uhum. a agenda, então a minha agenda ela é uma agenda única. No fim, o meu tempo ele é um só. Uhum. Então, se eu tenho alguma coisa pessoal pra fazer, eu uso a mesma agenda, né? E é ali que aquilo ali tem que equilibrar. E falar sobre essa agenda atribulada, eu falo que eu sou a melhor pílula anticoncepcional pra quem tá do meu lado. Porque Ai, eu também, então somos duas. Todo mundo fala, maternidade real. ficar do seu lado é fazer qualquer um desistir dessa vida dupla. Mas falar sobre isso, conversar sobre isso é importante, porque as pessoas precisam saber Uhum. que não é mais só sobre você ficar doente. Tem mais duas que podem ficar doentes que você tem que levar, né? Tem levar e buscar no trabalho. Grupo de mães me enlouquece, mãe, desculpa, mas vocês estão arquivadas. É enlouquecedor você ter que resolver a cor da camiseta do time, porque vai ter um interclasses no outro grupo da outra filha, é o presente do dia da professora. É a festa de final de ano, que é no mesmo período da Black, ninguém pensou nisso. Não, você não Que sabe tem o que mais. aconteceu ano passado. Gente, esse caso eu preciso contar. A apresentação de balé da minha filha foi que dia? Na virada de quinta pra sexta. Opa, som. Que eu fiz. Só vou te orientar uma coisa, Flor. Cuidado pra não tocar o dedo aqui, tá? Ai, eu estraguei. Não, fica tranquilo. Quer que eu venha mais pra cá com a cadeira? Melhor? Vou colocar uma fitinha. Aconteceu quando você tava falando da cor da camisa, tá? Só Ah, pra tá. você Ah, não tá bom. raciocínio. De repente tu volta Eu volto no... naquela panela. Ninguém pensou nisso, né? Aqui assim, que fica mais fácil. Ah, não, ela tava falando. E o áudio tá bom? Tá perfeito, Tá. tá ótimo. Só essa interferenciazinha de Uhum. tocar no cabo mesmo. Desculpa, viu? Mas Ela tava falando. da camiseta dos filhos, né? Do Interclasses. Muitos Tipo, grupos. muitos grupos. Aí fala, grupo de. Ficou muito boa essa frase. É. Grupo das mães, vocês estão silenciados. Estão arquivados. É, tá. Desculpa. Aqui tudo certo. Pode Tá. ir? Tudo certo. Boa. Então, contando um caso engraçadíssimo, esse ficou pra história. Apresentação de balé da minha filha mais velha. Quando eu vi, quinta-feira, na quinta da virada da Black Friday do ano passado. Quinta-feira, acho que era 8 horas da noite. Só que não era só estar lá 8 horas da noite. Porque ela tinha que ir pro ensaio. Tem que Tinha levar toda uma roupa. função. Eu falei, gente, quinta-feira, socorro, como é que eu vou fazer? Né? Aham. E é o tipo de coisa que, assim, ensaiou o ano inteiro. Como que você terceiriza? Aham. Muita Não. coisa eu terceirizo, mas essa não dá. É que nem a Black Friday, você ensaiou o ano inteiro. São dois Dois grandes eventos, acontecimentos. Não, e é uma coisa que depois são memórias afetivas na cabeça da criança que tu não tava lá naquele momento, né? Sim. E eu falei, bom, prioridade, né? E aí eu falei, bom, vou ter que fazer as duas coisas, não tenho como abrir mão de nenhuma das duas, mas 8 horas da noite eu tenho que ver a apresentação dela. Bom, aí levei ela na hora do almoço pra ensaiar, voltei pro trabalho, aí saí na hora da apresentação, foi lindo, maravilhoso, não saí nenhuma foto com o time, porque todo mundo tirou foto. Ai, Bem na hora que eu tava na apresentação de balé. E aí, quando acabou a apresentação de balé, eu tive que voltar. Falei, agora eu vou voltar, vamos virar a madrugada aqui. Ela falou, mãe, eu queria tanto ir com você. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, como eu vou levar essa criança, né? E ela já tinha ido uma vez pra C&A, ela foi no Kids Day, ela achou o máximo, achou incrível. E aí, falei, tá bom, quer saber? Vamos, né? Vamos. E ela com um vestido verde, cheio de brinco, uma coroa na cabeça, maquiada. E aí, quando eu cheguei lá com ela, e ela vendo aquela festa, né? Todo mundo com a mesma roupa, música tocando, backdrop, comida, tinha McDonald's. Então, tava super animado. Quando ela chegou, ela falou assim, mãe, você trabalha aqui? Esse é o seu trabalho? incrível, eu quero ser isso quando eu crescer. E eu sempre falei com ela, eu falava pra ela, assim, eu falava, filha, tudo na vida paga.
Então, assim, ó, não dá pra você querer tudo, querer em tudo que é lugar. Tudo na vida a gente tem que pagar. E aí, quando ela chegou e ela viu pela segunda vez, né? Uma foi no Kids Day. Sim, também é uma que festa. só tem coisa legal nesse Ela trabalho. falou assim, mãe, quanto que paga pra trabalhar na C&A? Aí eu falei, filha, não paga nada. Eles é que pagam a gente, ó. Como assim? É legal desse jeito? E ainda ela Achou que tinha que pagar o patrão. ela achou que tinha que pagar. Bom, e aí, enfim, foi uma festa. Ela virou a sensação da Black Friday. Ficava Sim. dando estrelinha de vestido brilhoso. Pegava microfone. Falava, mãe, isso não é hora de fazer reunião. Mãe, deixa o fulano em paz. Gente, minha Que mãe... demais, Foi animadora. a sensação. Animou a Black Friday de todo mundo. E aí, voltando pra primeira coisa que eu falei, né? Como que as coisas dão certo. É sobre isso, gente. O que não tem remédio, remediado está. Não dá pra eu me dividir, então, junto as duas coisas. Carreguei ela junto, fizemos a Black Friday juntos. Obviamente que eu não fiquei até tão tarde, voltei pra casa com ela. Mas é isso, se não se divertir, não vale a pena, né? Se não for legal, não vale a pena. Eu tenho uma super rede de apoio, resolvo um monte de coisa do jeito que dá, deixo alguns pratinhos cair. Mas no fim é sobre se divertir. Eu falo muito pra ela, né? A mais velha entende um pouco mais do que a pequenininha. Eu tenho uma de 7 e uma de 4. E ela fala, mas você vai trabalhar de novo? Ela falou, vou, filha, todo dia. Não tem como desistir nenhum dia. Ela falou, mas por que você não fica com a gente aqui? Por que você não vai com a gente pro clube? Por que você não consegue estar nisso? Eu falo, filha, por 2 motivos. Um, porque a mamãe precisa. 2, porque a mamãe gosta. E é importante ter essa definição, né? Sim, ela precisa entender que precisa e ela também precisa entender que é porque eu gosto, que não é um fardo, né? Então, acho que é importante elas terem a dimensão de que trabalhar com o que ama deixa tudo mais leve e faz a gente conseguir conciliar melhor tudo isso, porque a vida não é tranquila, né, Não. gente? É isso. Não, perfeito. E aí, falando um pouco, né, ainda mais sobre esse lado pessoal, mas profissional também, a gente, 3 mulheres aqui trabalhando no ramo de e-commerce há mais de 10 anos, né? A gente sabe que é um ambiente majoritariamente masculino, né? E aí, dentro dessa trajetória, né? Você deve ter vivido tantas coisas, mas o quanto é importante a gente estar aqui, tem uma audiência enorme feminina também. Como é importante a gente falar sobre esse tema, né? Que pra gente, como você falou, gente, é a unha, é o cabelo, é o gato, é os filhos, é muito pratinho pra dar conta. E ao mesmo tempo, dentro do trabalho, queira ou não, a gente precisa, às vezes, ter um sentimento de se provar um pouco mais, ou ter aquele punch pra, numa mesa, a gente conseguir ter o mesmo peso, né? De opinião, decisões, enfim. Como é que você enxerga um pouco esse tema? Ou pode dar dicas aí para nossa audiência que às vezes sofre um pouco mais, outras menos, né? Mas o que você pode falar um pouco sobre esse tema na sua trajetória aí? A primeira coisa, a gente precisa se juntar. Né? Já passei por poucas e boas, né? Ainda passo. Eu acho que não é simples estar no meio de tantos homens. O mundo em si, não só no mercado de trabalho, mas ele é muito machista. Eu recentemente fiz uma viagem com o time do E-Commerce Brasil, fui pro Wine Summit em Mendonça e quando eu recebi o convite da Vivi querida, maravilhosa. Ela é maravilhosa. Beijo pra Vivi. A primeira pergunta pra ela foi: quantas mulheres vão? Então, assim, ainda é uma preocupação nossa no dia de falar, você é a única mulher na viagem com tanto homem. Então, essa preocupação eu não gostaria de ter, mas tá longe da gente deixar de ter, né? O que as pessoas vão pensar se eu estiver lá sozinha, só tiver eu e a Vivi, de mulher, ou mais uma, 2, né? Então, esse tipo de preocupação é ruim, mas ele é real. E a minha dica para as mulheres que não vão desistir, né? Muitas desistem, então não desistam. Insista e se junte com pessoas que vão te puxar e vão crescer junto com você e divida essas preocupações e essas situações. Porque eu já me vi várias reuniões, eu sozinha, com um monte de homem. E aí você fala, e daí? Eu tenho uma dica pra mim mesmo, né? Que é... O que faz você se sentir bem? Use e abusa disso. Coisas pequenas, né? Aquele dia que você tá meio assim, você fala, ai, que preguiça de entrar nessa conversa, que preguiça de entrar nessa reunião. Ai, hoje eu não tô me sentindo
tão assim, Uhum. né? Tem duas segura. coisas que me botam pra cima. Cor e salto. Então, o dia que eu pego aquela roupa preta e já tô querendo botar... eu falo, não. Vamos lá, Vamos Flávia, pra bota um negócio cima. colorido, Uhum. bota um salto, passa um blush e vamos. Então, Já dá uma empoderada ali, dá uma empoderada. confiança. Só de estar mais alto, assim, ó, já, né? É isso. Então, a gente precisa encontrar pequenos motivadores quando a gente sabe que a chance de passar por uma situação de minoria, Uhum. né? Ou de ter aquela coisa de, putz, fui menosprezada porque eu sou a única mulher aqui, ou ninguém me escutou por causa disso. Eu me apego a coisas que me fazem bem. Eu consigo ignorar todo o resto e falar, opa, Flávia, vamos, tô triste, vou botar uma cor. Perfeita. E eu e a Jess também temos uma técnica que é quase inconsciente, né? Que é esquecer que a gente é mulher. Então, tu tá lá naquela reunião De com igual pra mais igual. 6 homens, tanto faz. Porque na minha cabeça também, essa chave, a gente já tem que começar o dia pensando que não tem diferença, não. Na nossa cabeça não tem que ter. Por mais que a vida fique tentando nos provar o tempo inteiro que ainda tem, né? É a gente tentar não pensar a respeito disso e dizer, não, vou falar sim, vou botar minha opinião sim, isso não muda nada. Eu brinco, né? Eles não sabem o que é ter um parto normal. Eles não sabem Exato. que eu dou Que conta você do viu. que vier. Exatamente. Eles não sabem o que é viver com 2 filhos, né? E acordar, trabalhar. Na verdade, a gente pode muito mais que eles, né? Mas às vezes a gente até disfarça um pouquinho só pra não ficar feio. Quantas vezes a gente fica assim meio receosa de colocar opinião, de perguntar alguma coisa na reunião, mas eu acho que cada vez mais, né, quando a gente tem mais experiência, a gente vai ganhando também cancha e confiança pra trazer coisas pra mesa. Acho que é um processo também, né? A gente fala muito com o nosso time disso, né? Não, mas você está certa daquele dado? Vai, questiona mesmo, né? E aí você vai aos pouquinhos quebrando um pouco dessa insegurança que às vezes foi por uma questão de uma situação, alguém te reprimiu uma vez, mas a gente vai seguindo. Concordo contigo, a gente tem que se unir mesmo, não, né? Não tem essa de competição, é muito mais união. Acho que isso é must have mesmo dentro do nosso mercado, né? Exato. Eu falando em- tive um chefe que falou pra mim uma vez, falou assim, pensa que tá no pacote. Então, quando você decide ir para um ambiente, seja ele de trabalho ou não, na maioria das vezes você já sabe o que te espera, É. né? Sim. Então, toma a decisão antes. Tá no pacote, Uhum. né? Se tá no Vai pacote, consciente, vai né? consciente, vai preparada menos. para aquilo ali. Aceita que dói menos. É bem isso. E tive um outro chefe também que ele me preparou muito, acho que pra vida, assim, que quando você falou de dados, né? Se você estudou, se você sabe o que você tá falando, se você se preparou, nada mais libertador, gente, do que se preparar pra alguma Isso. coisa. O frio na barriga diminui Uhum. 500 vezes, né? Se você não tá preparado, Aí Cê- vai acontecer mesmo, acontecer. né? É. e esse meu chefe, ele fazia tanta pergunta, tudo que eu levava ele perguntava outra coisa. E aí eu comecei a me preparar para as perguntas que viriam. Falava, se ele perguntar isso aqui, é isso que eu vou responder. Uhum. Se ele perguntar isso aqui, é isso que eu vou Já sei o responder. dado, Eu isso aí. estudava antes de entrar numa reunião com ele, de tudo que poderia acontecer. Tá bom, mas não tem nada a ver com o assunto da reunião. Deixa eu me preparar aqui também, porque ele pode me perguntar esse outro tema aqui que tá pipocando. Então, eu fui aprendendo a estar tão preparada para as reuniões, para os eventos, e isso, no fim, vai trazendo uma paz interior que você fala, tô pronta pro que daí vier. Não importa Diminui se muito. vem de homem, se vem de mulher, se vem de cima, se vem de baixo, se vem do lado. Estamos prontas. É Diminui isso aí. muito a ansiedade, né? Isso aí. E falando em se conectar com pessoas, né, que levam a gente pra cima, que também tem a mesma energia que a nossa, a gente tem uma pergunta que já é característica aqui do podcast, que é com quem tu tomaria um café? Uma pessoa de agora ou pode ser uma pessoa... Pode ser uma pessoa assim, estando aqui ou não, sendo de vidas De passadas ou não, pode ser qualquer pessoa. A gente Famosa, acredita em não boas famosa. conversas. É. É isso aí. Gente, imagina tomar um café e falar sobre e-commerce com Coco Chanel. Ah, Olha, maravilhosa. trazer O que ela ela- pros tempos de hoje. O que ela falaria dos tempos de hoje de inteligência artificial, de moda no online. Uhum. Ia ser incrível, meu sonho. Olha só, que, Nossa, né? Depara. Super maravilhoso. dica. Acho que essa foi realmente inédita aqui no podcast. Já tiveram alguns que se repetiram, É mas verdade. essa foi inédita e foi maravilhosa. Vou perguntar bem. pro chat GPT como seria. Me convida pra essa É. conversa.
Ai, bom, agora a gente chegando na nossa pergunta final, né? Flávia, foi muito legal, né, ter você aqui com a gente hoje. Um prazerzaço. Um beijo pra Thaís Soriano aí que nos indicou, fez essa ponte, conexão. Mas se você pudesse deixar um conselho final pros nossos ouvintes, qual seria ele? Posso deixar 2? Claro! O primeiro é: se você ama, se faz seu coração bater, se entrega, porque a roda gira mais rápido e só vem coisas boas do que a gente ama. E a segunda, acho que sobre nós mulheres, e acho que menos sobre empoderamento e muito mais sobre ninguém solta a mão de ninguém. A gente só tá começando, a gente precisa estar junto, a gente precisa se ajudar, e procure boas inspirações, procure pessoas que vão te levar pra frente e vão ter trocas muito, muito construtivas. Essas pessoas são as pessoas que fazem a diferença no nosso dia a dia. Então, seriam essas 2 dicas. Muito boa. Maravilhosa. Ai, obrigada, Flá. Foi incrível esse bate-papo. Acho que a gente gosta muito quando a gente consegue ter essas conversas, assim, com outras mulheres incríveis, que a gente consegue falar de mercado, mas falar de família, falar de tendência, né? Falar de como que a gente cresce como profissional também. Então, realmente foi muito bom. Obrigada. Muito por ter vindo. Obrigada, adoramos. meninas. Amém. E fique conectado sempre com a gente. Lá no Instagram, @y2v.digital, no LinkedIn também. Flá, quer deixar teu arroba no LinkedIn pra galera te seguir? Meu Instagram é fechado, mas podem me seguir, eu autorizo as pessoas. Algumas. Flávia _Navas. E tem o meu LinkedIn também, Flávia _Navas. Isso Boa. aí. Então fiquem conectados para acompanhar também as próximas conversas aqui do Com Café. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.